Fala pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Vou esperar um pouquinho o Instagram notificar vocês que eu entrei aqui. Eu não avisei que eu faria essa transmissão agora, né? Estamos entrando aí para deixar um pouco mais de informação para vocês aí. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Mari, Ludmila, Liane, Cris, boa tarde, Jainara, Wilson, boa tarde, Clara, boa tarde. Vou chamando pelo que eu acho que seja o nome de vocês, né? Ivonete, boa tarde, gente. Hoje eu fiz, estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tranquilo? Estão me vendo, ouvindo bem? Boa tarde, Ludmila. Boa tarde, Andresa. É, claro, tem de tudo, né? Luiz, sim, ok, Ana, beleza. Gente, eu fiz um post hoje, um pouco mais cedo, um post que mostra uma foto que eu tirei aqui em casa, né? Nós colocamos uma foto do nosso novo presidente, né? Do nosso novo vice-presidente, das respectivas damas no Rolls Royce da presidência. A gente conversou aqui em casa, a falou, não, revela essa foto pra mim e tal, vou pôr na geladeira. Eu falei, geladeira? Beleza, né? Aí eu fui na gráfica, mandei colocar uma borda de porta-retrato, né? Pra ficar aquela coisa assim, bem chamativa mesmo, né? E a gente naturalmente tende a querer expor as coisas boas da vida, não é verdade? Às vezes você tem, por exemplo, um carro velho na garagem e a sua garagem fica aberta o tempo todo, né? Você não quer exibir aquele carro velho na garagem, então você fecha a garagem, né? Coloca uma lona no carro, às vezes o carro está sendo reformado ainda, né? A gente que é homem, então a gente gosta muito dessas coisas, né? De reformar carro velho, moto velha, e é meio engraçado isso, né? Você colocar na geladeira uma foto de algo que você não goste, né? E a gente precisa se lembrar, queridos, que o nosso mundo, ele é uma passagem. A gente está aqui de passagem. A gente está aqui mesmo para fazer um trabalho, cumprir uma missão, né? Para o reino de Deus. E o nosso mundo não é desse mundo. A nossa vida não é para essa vida. A nossa vida é para algo muito maior, que é muito além daquilo que a gente pode oferecer uns para os outros aqui. Porque o de melhor que nós temos hoje, a gente só pode oferecer aquilo que vem de Deus, que seja realmente bom. Porque nada de nós mesmos é bom, não é verdade? Eu fiz um post hoje com a foto, né, daquela foto lá da geladeira, e muita gente ainda não entende o que está acontecendo no nosso mundo, né? Eu coloquei um título na live aqui, que é, afinal, quem é que manda nesse mundo, né? A gente lê na Bíblia que o diabo é o príncipe desse mundo, que o diabo é o príncipe desse século, né? Mas não fala que ele é o rei, não fala que ele é o dono da coisa, né? E a Bíblia também nos ensina que só existem dois senhores nesse mundo, que existe Deus Pai Todo-Poderoso, e existe as riquezas, o dinheiro, né? Só existem dois senhores nesse mundo. E aí, quando a gente vê aquela imagem, a gente vê essas coisas todas acontecendo, né? As manifestações políticas, a gente vê o pessoal falando que ainda está acreditando que alguma coisa pode acontecer, né? Que não tem cabimento uma coisa dessa. Você vê aquela cena ali de criminosos no governo, né? E é uma coisa muito grave, né? Ontem mesmo eu estava lendo algumas pessoas que eu sigo, e economistas muito preocupados, porque já houve uma queda no valor das empresas brutal na Bolsa de Valores. E quando você tem uma empresa na Bolsa que perde muito valor de mercado, ela também perde limite de crédito, ela perde potencial de crédito, e isso é importante para gerar emprego. Então a tendência, humanamente falando, né, a tendência é que haja menos empregos daqui para frente. E com menos oferta de emprego, vai ter muita gente querendo emprego, né? A lei da oferta e da procura, né?
e aí toma você toma como referencial que você tem um mercado escasso de trabalho, né? E você tem muita gente querendo emprego. Então a tendência é que os empregos, além de serem mais escassos, ainda reduzam seus salários, né? E não é assim, não é uma sacanagem de empresário, né? É uma coisa realmente que é de se esperar. Não tem como. É uma coisa que vai levando a outra, né? Porque a empresa fica sem limite de crédito, ela fica sem dinheiro, né? Então a gente fica vendo essas coisas, a gente fica vendo essas notícias, né, de revoltas, e a gente não pode colocar a nossa esperança nessas coisas, queridos. Não pode. A gente vive num país muito complexo, um país que muitos seres humanos são muito ligados à politicagem, que nem estão na política, né? A gente vê, por exemplo, assim, os governantes que assumiram o nosso governo, e a gente nem imagina, né, que dentro das Forças Armadas, que deveria ser uma instituição neutra, também existe muita gente da oposição, né? Então, a gente fica diante dessas coisas, a gente fica botando esperança nos homens, esperança de que a coisa ainda vai mudar, ainda vai acontecer alguma coisa, que não pode ser verdade, né? Isso é um pesadelo, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, e a gente se esquece que existe um Deus governando tudo. Existe um Deus que decreta todas as coisas, né? E as pessoas têm dificuldade de aceitar isso, né? Porque a gente aceitar um Deus que é bom, a gente aceitar um Deus que sempre faz aquilo que eu acho bom, é muito legal, né? Eu tenho um Deus que me dá saúde, um Deus que me dá emprego, um Deus que me dá dinheiro, um Deus que me dá uma família, um Deus que me dá um propósito. Nesse Deus é fácil acreditar, né? E aí a gente se esquece que a gente olha para a Bíblia, e tem um trecho de Daniel que eu postei no comentário hoje, Daniel 2:21, que Deus começa a trabalhar no coração de Daniel, né? E Daniel era um jovem que tinha sido levado cativo para outro país, então alguns morrendo de fora. E aí, cativo, né, escravizado, sem direito de nada, né, mudaram até os nomes dos caras, estava em outro lugar, outra pegada, né? E de repente tem um imperador, é um ditador assim, muito bravo, né? Porque ele não só pegou os caras e trouxe para dentro do palácio. O rei que existia ali era um rei muito cruel, era um rei idólatra e que matou muita gente antes de estabelecer o que ele queria, né? E aí Daniel, no capítulo 2, versículo 20, né? Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus quem estabelece reis, né? Então, se a gente não tiver a convicção de que quem manda na nossa vida, quem manda nesse mundo é Deus, com soberania, com poder, com autoridade, a gente não vai ter fé firmada em rocha, queridos. Porque ou Deus é uma rocha, né, ou ele é uma pedrinha. E tem mais pedrinhas por aí. Porque Deus manda o mal também. Deus manda o bem e manda o mal, né? A gente ora, a gente faz o nosso papel, a gente dá os nossos votos nas urnas, né? A gente faz campanha, faz tudo, né? A gente faz o nosso papel, porque a gente vive num país onde a democracia, teoricamente, né? Teoricamente é estabelecida. Mas se a gente não confiar que Deus tem propósitos até em levantar um ímpio para cuidar de um país, ou uma gangue para comandar um país, a nossa fé não vale nada.
A nossa fé vai como umas ondas, né? A gente não pode deixar abalar porque mudou um presidente, porque mudou um governo, né? A gente fica chateado, né? Fica chocado, mas nós não estamos no céu, né? Nós não estamos no céu, essa é a verdade. E eu estou fazendo essa transmissão aqui e já há notícias de tomada, de esplanada, pessoas que estão se virando para fazer cumprir aquilo que elas acham justo, aquilo que elas acham melhor, né? Eu queria deixar um argumento bem polêmico aqui com vocês, tá? Estava pensando nisso hoje. Imagina o seguinte, imagina que você conhece um juiz ou um promotor de justiça, alguém que é uma autoridade, né? Eu acho que todo mundo há de convir que um juiz é uma autoridade, não é verdade? Imagina que você chega na porta desse juiz, na casa dele, bate na porta, né? Ele abre a porta e você começa a humilhá-lo, né? Você começa a xingar de tudo que é nome, né? E manda o cara para aquele lugar, né? Fala que ele é isso, que ele é aquilo, né? Uma pessoa em sã consciência não faz isso, não é verdade? Você não sabe quais as decisões que aquele juiz toma. A gente não tem acesso a quem são os juízes de cada processo no Brasil. As coisas não são tão simples assim, né? E é até bom que seja assim. É até bom que as pessoas não saibam e nem os juízes saibam que casos eles vão julgar. Porque é importante ter uma neutralidade. Mas a figura do juiz, ela permanece. A gente entende que existe uma autoridade ali, né? Você não vai fazer isso, virar as costas e ir embora. A probabilidade de você ser preso é muito alta. Estamos falando de um juiz de direito, né? Uma pessoa que você pode conhecer, você pode ter um parente, né? Eu mesmo tenho um parente, tenho um primo meu que é promotor de justiça, né? Eu estou falando dessas pessoas, dessas personalidades, mas eu não preciso nem apelar para um juiz, né? A gente pode falar até um delegado, uma pessoa comum, que tem uma pequena autoridade no âmbito policial, né? Essa pessoa, ela pode se revestir de poder para aplicar a lei em favor dela, né? E eu vejo muitas pessoas hoje que reclamam do fato, por exemplo, de um ministro do Supremo mandar prender alguém que xingou ele, né? Será que a gente está fazendo a coisa certa, descendo o nível para xingar o cara de tudo que é nome? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Porque se a gente está sendo justo, independente do crime que o cara cometeu, a gente não deve desrespeitar os outros dessa forma. Ainda mais se são autoridades, né? Que a Bíblia ensina a gente a tratarmos uns aos outros como se os outros fossem superiores a nós. Não é verdade? E aí a gente vê essa realidade instaurada, né? A gente vê esse contexto difícil de frustração, né? Algumas pessoas que tendem a defender uma bandeira comunista, dizendo que creem em Jesus, né? Que é uma maluquice, uma torpeza, né? Mas nada disso justifica o fato de que a gente não deve respeitar nossas autoridades. Veja, quando Jesus nasceu, tinha um rei naquela região lá que era muito ruim. Ele era muito ruim. A fama daquele imperador era que ele gostava de atirar elefantes em precipícios, tá? Ele gostava de ouvir o barulho que os elefantes faziam quando caíam no precipício. Esse era o nível do imperador, do rei que existia nos dias que Jesus nasceu. Reis que, porque ouviram dizer que tinha uma profecia que falava que um menino ia nascer, mandava matar todos os meninos. Todos os meninos, né? Você não vê na Bíblia relato de revolta
do povo por conta disso. Você não vê, né? A própria família de Jesus fugiu para o Egito. Eles fugiram, né? Eles não foram protestar lá, ó, vamos fazer um protesto contra o rei aqui, porque isso não se faz, né? Um contexto completamente diferente do nosso. Fugiram, né? Você não vê relato de revolta contra autoridades romanas nos dias bíblicos. Você vê revolta contra autoridades do povo. Engraçado, né? E aí a gente vê esses relatos assim de pessoas que abusaram, né? Que não basta chamar de bandido, né? Tem que chamar de tudo. E aí o cara vai lá, manda prender. E aí a gente fala, poxa, cadê a liberdade de expressão? Vocês percebem isso? Vocês percebem que você pedir liberdade de expressão para acabar com alguém é um negócio meio complicado se você se diz cristão? É um negócio meio delicado, né? Então eu queria deixar com vocês essa palavra, independente do que vier a acontecer no nosso país, né? Dos desdobramentos, das manifestações, das revoltas. Você não pode esquecer que tem um Deus no trono. Você não pode esquecer disso. Porque se não existe um Deus no trono, queridos, nossa fé é vã. Se Jesus não está à destra de Deus, depois de tudo que Ele fez, se não existe um trono alto e sublime, nossa fé é vã, queridos. Não se deixa abalar por testemunhos de satanista, gente doida, do ocultismo, falando que fez isso, fez aquilo. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Tá? Não se abalem, tá? Não se abalem. Isso aí, Andresa. O que nos resta é ter fé. Aconteça o que acontecer. Sim. Agora, a nossa fé vai ficar mais firme se as coisas estiverem boas? É o contrário, queridos. É o contrário. Eu ouço tanto falar de um avivamento no país, já há tanto tempo. Eu ouço tanto dizer que a nossa geração vai viver um avivamento. Meus queridos, o avivamento vai vir com muita perseguição. Você quer que o avivamento venha com o quê? Com um governo de direita maravilhoso? Quando as coisas estão bem, ninguém precisa de Deus, queridos. Essa é a verdade. Ninguém precisa de Jesus. Por que você acha que é tão difícil evangelizar na Europa? É até piada, né? Quem está no Brasil acha que Jesus está voltando amanhã, né? Ano que vem. Se você for para a Europa, você fala, não, vai demorar mais uns anos. É até uma piada isso. Como é que você quer um avivamento forte? Um avivamento de verdade? Com tudo lindo, maravilhoso. Todo mundo com carro zero na garagem. Todo mundo com a conta bancária sobrando dinheiro. Todo mundo investindo dinheiro e ganhando dinheiro. Todo mundo com saúde. Você quer avivamento desse jeito? Você quer avivamento quando o Deus do dinheiro e da prosperidade que é vendido hoje em dia está reinando em tudo? A dor te aproxima de Deus. Um presidente iníquo, um governo iníquo te aproxima de Deus. Enquanto o nosso atual presidente era só um candidato, era só uma ameaça, todos os nomes, né? Cobras, escorpiões, tudo para cima dele. Você orou por ele? No período de candidatura dele?
Você orou pelo vice-presidente vigente durante o período de candidatura? Porque agora eles estão no poder. Agora Deus está obrigando a mim e a você a orarmos por esses criminosos. Agora nós vamos ter que orar por eles. Porque enquanto eles não estavam no poder, eles eram bosta. Bando de doido. Agora eles estão armados até os dentes. Deixa eu te contar uma coisa. Só um milagre para tirá-las do poder. Só um milagre. Sabe por quê? Quem colocou eles no poder foi Deus. Foi Deus. Deus que deu ordem. Tem um trecho na Bíblia que Deus está reunido assim com os anjos. Ele pergunta assim: quem que eu vou mandar para enganar fulano de tal? A Bíblia fala que um espírito se aproximou e falou assim: manda eu. Manda eu. Um demônio se ofereceu fazer o serviço para Deus. É Deus quem governa, queridos. Ludmila, Deus, como é que você pode afirmar uma coisa dessa? Deus irá remover? Se Deus está usando o governo vigente para reavivar a igreja dele, é melhor que ele fique muito tempo. É melhor que ele fique mais 16 anos. Até igrejas ficar no nível mínimo, que a gente pode voltar a falar que a gente é uma igreja. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Você não pode afirmar isso, querido. O fato de você e eu não aceitarmos o que aconteceu não muda o que Deus quer conosco. Não muda. Não muda. A gente precisa aceitar isso. Enquanto a gente, exatamente. Ou Deus pode tudo, ou Ele não pode, querida. Ou Deus pode tudo, ou Ele não pode. E deixa eu te falar uma coisa. Se você não crê nisso, você crê num Deus que você inventou aqui, ó, na sua cabeça. Você crê num Deus que atende o que você está afim, o que você julga justo. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus se importa mais com a igreja dele? Ou com o governo do Brasil? Jesus vem resgatar é a igreja. Jesus não vem resgatar cidadãos brasileiros, ele vem resgatar a igreja. A igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Não é o governo. Se a igreja tiver que passar por provações, dificuldades, se a gente tiver que passar raiva, nós vamos passar. E tomara que a gente passe, sabe por quê? Que a Bíblia ensina que a gente é forjado no fogo. Não é no carinho, não, queridos. Não é no carinho. A gente precisa ter uma fé madura. Vocês estão reclamando de quem está no governo hoje? Conversa com algum missionário que trabalha no Oriente Médio. Vai entender o que é a igreja de Jesus nesse mundo. Estão reclamando aí que vai ter um terceiro banheiro nas escolas. Vocês não estão chamando os colegas dos seus filhos para sua casa, não? Chama os meninos para tua casa. Chama as meninas para tua casa.
Vamos deixar eles verem o que é a igreja. Você está preocupado com ideologia de gênero na escola? Não importa, queridos. Não importa. Vocês têm um poder nas mãos de vocês que é muito maior do que invadir uma esplanada. Um poder que se manifesta no espírito. E você está aí preocupado, falando que Deus não permitiu. Deus só quer saber da igreja, queridos. Seja a igreja. Queira conhecer os amigos, as amigas dos seus filhos. Traz eles para perto. Seja amável, queira ser mais que uma mãe e um pai para os seus filhos. Queira merecer o apreço deles. Faça questão que seus filhos se sintam amados por você. Sabe aquelas amigas da sua filha que você sabe que assim, tá indo de mal a pior, ladeira abaixo? Chama elas para tua casa. Você quer mudar o Brasil, querido? Muda a partir da tua casa. Faz da tua casa uma igreja. E na onda de galera para invadir prédio público, isso é muito fácil de fazer. Qualquer idiota faz uma coisa dessa. Por que você não vive no espírito? Por que você não ora mais? Vai impactar a geração de agora, dando testemunho. Porque Deus está no controle. Ou Ele reina, ou Ele não reina. Se você não crê nisso, se Deus só está sendo Deus quando Ele faz coisas boas que você julga boas, você não entendeu nada da Bíblia. Você sabe o que difere eu e você, irmãos em Cristo, daqueles caras lá de Brasília? A graça de Deus. Vocês acham que essas coisas que eu for falando com vocês aqui é porque eu sou um cara legal? Vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem, queridos. Eu já fiz cada coisa sendo filho de pais crentes. É melhor nem falar com vocês aqui, vocês vão parar de me seguir. Vocês vão falar assim, que decepção com o João. Imagina um cara que nunca teve uma família crente. Vocês estão preocupados com o governo? Eu estou preocupado em não pecar mais. Se a gente estiver preocupado em se santificar, se a gente estiver preocupado em fazer o bem, em espírito, a gente muda esse país. A gente vai ver maravilhas, a começar dentro da nossa casa. Você não pode botar esperança tua em homem nenhum. Homem nenhum. É só a graça de Deus que te separa daqueles caras de Brasília. Que Deus um dia falou assim, não, João, você é meu. Me pescou. Queridos, olha lá no livro de Atos como que o apóstolo Paulo se converteu.
Bíblia fala que Paulo se chamava Saulo. E tinha um cara que era uma bênção, um cara chamado Estevão. Foi o primeiro dos primeiros diáconos da igreja, né? Um dos 7 primeiros diáconos da igreja. Estevão era uma bênção. O cara, ele era conhecido por ser uma bênção. Esse cara dá um testemunho de verdade maravilhoso. Ele fala uma coisa que o Espírito Santo disse para ele, que só ele falou. Na Bíblia inteira, você não acha essa informação que ele fala. Vou deixar esse desafio para vocês aí. Para vocês me dizerem o que só ele fala. E em nenhum outro lugar da Bíblia fala. Esse cara é morto, ele é assassinado a pedradas, né? Saulo, a Bíblia fala que Saulo consentia na sua morte. O apóstolo Paulo, antes de conhecer Jesus, ele estava achando certo, ele estava achando justo Estevão ser morto a pedradas. Esse cara pega uma carta, junta uma quadrilha religiosa. Esse cara vai para Damasco. No meio do caminho, o que acontece com ele? Aconteceu uma coisa maravilhosa. Aconteceu uma coisa sem precedentes. Ele não teve escolha. Ele não teve escolha. Jesus apareceu para ele. Chamou ele pelo nome. Pelo nome. Por que você está me perseguindo, cara? Mas como assim? Eu sou Jesus, velho. Eu sou Jesus que você está perseguindo. Você está doido? Você está louco, bicho? Você está me perseguindo, cara. Saulo teve escolha, queridos. Ele não converteu porque ele achou interessante a visão de Jesus, não. O apóstolo Paulo não virou apóstolo Paulo porque ele ligou A com B e aí, tá, entendi, ele é um Messias. Não. Ele não teve escolha. Ele era um assassino, queridos. Ele era um assassino. Mas pela graça de Deus, Jesus apareceu para ele. Jesus poderia não ter aparecido para ele dia nenhum da vida dele. Dia nenhum. Ele podia ter terminado a vida dele como Saulo, sendo quem ele era, aprendiz de quem foi, com uma história para contar e com um pergaminho assim, com um monte de nomes de cristãos presos e mortos, por que não crucificados. Mas um dia Jesus apareceu para esse cara, mudou tudo na vida dele. Sabe o que eu e você temos de diferente de Saulo? Nada. Nada. Ou foi pela graça, ou foi pelo dom de Deus que eu e você fomos salvos, ou foi por mérito nosso. Deixa eu te contar. Você e eu não temos mérito nenhum. Nós não temos mérito nenhum. E você vem dizer que você não consegue orar pelo Lula e pelo Alckmin? Você vai me dizer que você não consegue orar pelas famílias deles? Você quer orar por quê, então? Porque quem já está salvo, mal precisa de oração. Você quer orar por quem? Porque Jesus nos ensinou: orem por quem vos persegue. Orem pelos seus inimigos. A gente nem está sendo perseguido no Brasil, queridos. Para com isso.
Nós nem estamos sendo perseguidos no Brasil. Vocês não sabem o que é perseguição. O meu avô fugiu da guerra da Estônia. Ele fugiu da guerra. Ele teve que fugir do país. E veio para o Brasil. Os judeus foram perseguidos. Eles tiveram que fugir. Deus é tão gracioso. Ele é tão gracioso que ele está deixando esse governo vigente só desconstruir os programas que todo mundo sabe que são bons para o país. Você vai continuar podendo ir na igreja, liberdade religiosa, porque eles são religiosos também, você sabe disso. Eles cultuam outros deuses, cultuam demônios. Mas o nome disso também é religião, né? Pelo consenso, né? Do ponto de vista da etimologia da palavra, religião é só cristã, né? Que é religar. Religar algo que se perdeu. Havia uma conexão, você volta a religar, religião. Mas na boca do povo, é prática religiosa que eles fazem também. A gente está muito longe de ser perseguido no Brasil. A gente precisa pregar mais, queridos. A gente tem que orar pelas nossas autoridades. Toda semana no meu canal para homens eu oro pelas autoridades. Toda segunda-feira. Teve um ano que foi todos os dias do ano, todos os dias, orando pelas nossas autoridades. Pelos ministros do STF. Todo santo dia, durante um ano. E agora toda semana. Não importa quem esteja lá, queridos. Se um cara só se converter ali dentro. Basta um cara se converter. Só para constranger os outros. Não é nem para mudar a lei, não. O Dario estava lá, ó. Isso aí, garoto. O Dario orou comigo muitas vezes. Muitas vezes. Isso aí. Aí você está preocupado, né? Porque Deus instituiu autoridades dele, né? É como se Deus só mexesse em quem fosse dele, né? É como se Deus tem o domínio dele e o diabo tem o domínio dele, né? Aí fica aqueles partidos, né? Tem o partido dos anjos de Deus e o partido dos demônios, né? Isso não existe. Isso não existe. Não se iluda, você não é melhor em nada de ninguém que está em Brasília hoje. Nós não somos melhores do que ninguém, queridos. É só a graça de Deus que nos separa de quem ainda não foi salvo. E quem somos eu e você para dizermos quem é vaso de honra e quem é vaso de desonra? Quem somos nós? Não cabe a nós, queridos. Quando você vira e fala assim, eu não vou fazer isso, você está se sentando numa cadeira de juiz. Só existe um juiz, queridos. Um justo juiz. Não te cabe isso. Não te cabe isso. Então, não fica louca de ver manifestação, de esperar agora vai. Agora vai o quê? Deixa arder. Que piore muito ainda o nosso país. Que a gente tenha que reunir escondido para tomar uma santa ceia. Deixa engrossar o caldo.
Deixa vir com tudo. Que a igreja vai crescer. Só existe crescimento quando existe incômodo. Até na criação as coisas funcionam desse jeito. As pessoas só crescem, só se desenvolvem com atrito, com conflito, com não conformidade. Deixa vir o rojão. Deixa vir as leis. Deixa vir. E Deus vai usar cada político, cada servo de Satanás. Ele vai usar todos eles para forjar a igreja. A igreja, queridos. É sobre a igreja. Tudo é sobre a igreja. Você está vendo pastores aí, isentões? Se preocupa com isso, não. Preocupa em você continuar dando seu testemunho. Jesus vem salvar a igreja. Ele não vem salvar o Brasil. Ele vem resgatar a igreja. Desliga das notícias. Desliga disso. Queira ganhar a alma do amiguinho do seu filho da rua. Queira ganhar a alma das pessoas que podem ter acesso a você. Amém? Ó, tá anoitecendo aqui. Obrigado, queridos. Deus abençoe.